Daniel empurrou a porta da copa, esperando encontrar silêncio. Encontrou alguém comendo, como se estivesse roubando a própria sobrevivência. A camareira estava sentada no chão, encostada na parede fria, com um prato de restos apoiado no colo. Arroz seco, um pedaço de carne já fria, talheres segurados com força demais para não tremerem. Ela levava a comida à boca rápido, mas sem fazer barulho algum, como se tivesse aprendido que até a fome precisava se esconder. O som do garfo batendo no prato foi baixo. Mesmo assim, ecoou alto demais naquele espaço proibido. Ana congelou. O garfo parou no meio do caminho. Os olhos ergueram devagar e encontraram os dele. Não houve grito, nem susto exagerado. Apenas aquele segundo longo em que o corpo entende que foi pego e a mente corre desesperada tentando decidir se foge, se mente ou se pede desculpa. A voz dela saiu falha. Eu posso explicar. Daniel não respondeu. Ficou parado à porta, com a mão ainda apoiada na maçaneta, sentindo algo se deslocar dentro do peito. Não era raiva, não era indignação imediata. Era um desconforto profundo, quase físico, como perceber uma rachadura num prédio que você jurava ser sólido demais para quebrar. A copa era pequena, funcional, invisível aos hóspedes. Um espaço que existia apenas para manter o espetáculo funcionando do lado de fora. E ali, naquele chão limpo demais, uma funcionária do hotel 5 estrelas comia, como quem pede desculpa por estar viva. Ana abaixou o olhar e puxou o prato para mais perto do corpo, num gesto automático de proteção. Eu já ia sair, murmurou. Não era para eu estar aqui. A frase ficou suspensa no ar. Não era para eu estar aqui. Daniel olhou ao redor. Geladeiras cheias, recipientes etiquetados, comida suficiente para alimentar dezenas de pessoas. Tudo organizado. Tudo dentro das regras. Tudo funcionando perfeitamente. Por que você está comendo no chão? Ele perguntou, e a própria voz soou estranha aos seus ouvidos. Ana demorou a responder. Respirou fundo, como quem decide se vale a pena dizer a verdade ou inventar algo mais seguro. Porque a gente não pode sentar, disse por fim. E por que? Ela engoliu em seco. Porque depois do horário, não é permitido pegar nada. Daniel sentiu o estômago afundar. Ele conhecia aquelas regras. Tinha assinado documentos, aprovado normas, confiado na supervisão. Sempre lhe disseram que eram detalhes operacionais, ajustes de imagem, coisas pequenas demais para exigir atenção direta. Nunca tinham sido apresentadas daquele jeito. Nunca tinham um rosto. Agora tinham. Daniel afastou-se um passo da porta e entrou na copa, sentindo o piso frio sob os pés. O hotel continuava funcionando ao redor deles. Elevadores subiam e desciam. Hóspedes dormiam em camas caras. O mundo seguia no piloto automático. Mas algo ali tinha saído do eixo. Ele observou Ana com mais cuidado. O uniforme um pouco largo, as olheiras profundas, os movimentos contidos demais para alguém que deveria estar apenas jantando. Não havia prazer naquela comida. Havia urgência, necessidade. Uma fome que não começara naquela noite. Daniel percebeu então um detalhe que antes tinha passado despercebido. No canto da copa, encostada na parede, havia uma mochila velha, pequena, gasta. Claramente carregada todos os dias como quem transporta algo importante demais para deixar para trás. E naquele instante, sem ainda saber porquê, Daniel teve certeza de uma coisa. Aquela mulher não estava escondendo comida apenas para si. Algo estava muito errado dentro do hotel que ele administrava. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que não poderia simplesmente fechar a porta e seguir em frente. Daniel ainda estava parado na copa, quando o rádio preso ao cinto da camareira chiou. O som cortou o ar como uma lâmina fina. Supervisão chamando equipe do andar 3. A voz metálica ecoou curta, objetiva. Ana se encolheu no mesmo instante. Não foi discreto, não foi contido. Foi instintivo. O corpo dela reagiu antes da mente, como quem já conhece o peso daquela voz. Ela desligou o rádio rápido demais, quase deixando o prato cair no chão. Ela não pode me ver aqui, disse num sussurro apressado. Por favor. A palavra não foi um pedido educado. Foi um aviso. Daniel sentiu isso. Antes que pudesse responder, passos ecoaram no corredor.
Saltos firmes, seguros, acostumados a serem obedecidos. A supervisora do turno noturno apareceu na porta da copa, impecável mesmo àquela hora. Uniforme alinhado, cabelo preso com rigidez excessiva, olhar afiado demais para um espaço tão pequeno. Ela parou ao ver a cena. O prato nas mãos de Ana. Daniel ali dentro, a mochila no canto. Por um segundo, ninguém falou nada. O silêncio foi pesado, constrangedor, quase agressivo. "O que está acontecendo aqui?" A supervisora perguntou sem elevar a voz. Daniel percebeu que aquela pergunta não era neutra. Era uma armadilha bem treinada. Ana se levantou rápido, quase derrubando a cadeira. Tentou esconder o prato atrás do corpo, como se ainda fosse possível apagar o flagrante. "Eu já estava saindo", disse, sem olhar para ninguém. A supervisora cruzou os braços devagar. "Sair de onde?" insistiu. "Esse espaço é restrito. Você sabe disso." Daniel sentiu o impulso imediato de intervir, mas algo o fez hesitar. Talvez o tom de controle absoluto. Talvez a forma como Ana evitava levantar os olhos, como se qualquer movimento errado pudesse custar mais do que um emprego. "Ela estava comendo", Daniel disse por fim. A supervisora virou o rosto para ele, surpresa apenas o suficiente para se recompor. "Funcionários não têm permissão para consumir sobras", respondeu. "Isso é regra. Está no manual." A palavra manual caiu como um carimbo. Daniel conhecia aquele documento. Lembrou-se vagamente de ter aprovado páginas e páginas sem ler tudo com atenção. Agora, aquelas linhas tinham rosto, tremor nas mãos e um pedido de desculpas que ninguém deveria fazer. "Ela está com fome", ele disse. A supervisora soltou um suspiro curto, impaciente. "Todos nós temos horários, Daniel. Se abrirmos exceções, perdemos o controle." Controle. Daniel sentiu o estômago revirar. O hotel sempre foi sob controle, mas nunca tinha soado tão cruel. "Ana", a supervisora continuou ignorando-o. "Você sabe que isso pode virar advertência, ou algo pior." Ana apertou a alça da mochila com força. Os dedos estavam brancos. "Eu não fiz nada de errado", murmurou mais para si do que para eles. "Isso não cabe a você decidir." A supervisora respondeu, dando um passo à frente. Foi então que Daniel viu. A mochila se abriu levemente com o movimento. O zíper não estava totalmente fechado. Dentro, algo colorido apareceu por um segundo. Pequeno demais para ser um objeto de trabalho. Familiar demais para ser ignorado. Daniel sentiu um frio atravessar o peito. "O que você carrega aí?" perguntou, antes de pensar. Ana fechou a mochila num reflexo desesperado. "Nada", respondeu rápido demais, mas já era tarde. A supervisora estreitou os olhos. "Abra." A ordem não veio em tom alto. Veio com a certeza de quem está acostumada a ser obedecida. Ana olhou para Daniel. Pela primeira vez desde que ele a encontrara naquela copa, ela sustentou o olhar por mais de um segundo. Não havia raiva, nem pedido de socorro explícito. Havia medo. Um medo denso, antigo, que dizia que aquilo não era só sobre comida. Daniel percebeu naquele instante que tinha chegado tarde demais para fingir que não era problema dele. Algo estava prestes a explodir, e ele teria que escolher de que lado ficaria. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso, e nada vai voltar a ser como antes. A supervisora saiu da copa sem dizer mais nada, mas não foi embora de verdade. Daniel sentiu isso. Pessoas como ela não precisavam gritar nem ameaçar abertamente. Bastava plantar a dúvida e deixar que ela crescesse sozinha. O silêncio que ficou depois foi pior do que qualquer confronto. Ana permaneceu imóvel por alguns segundos, com a mochila agora firmemente fechada contra o corpo. O rosto estava pálido demais para alguém que só havia sido repreendida. Havia ali o medo de quem já conhecia as consequências antes mesmo de elas acontecerem. "Eu vou perder meu emprego", disse ela num fio de voz. Daniel tentou responder, mas nenhuma frase parecia suficiente. Ele percebeu que, pela primeira vez, não estava lidando com um problema operacional. Aquilo era humano demais para caber em protocolos.
Nos minutos seguintes, o hotel voltou a se mover ao redor deles. Carrinhos passaram pelo corredor. Um elevador apitou. A rotina retomava seu curso, indiferente ao que tinha acabado de acontecer. Daniel acompanhou Ana até a saída de serviço, sentindo um desconforto crescente. Cada passo parecia empurrá-lo mais fundo numa história que ele não tinha escolhido, mas da qual já fazia parte. Na manhã seguinte, Daniel encontrou um e-mail esperando por ele. Curto, objetivo, assinado pela supervisora. Precisamos conversar sobre um desvio de conduta ocorrido no turno noturno. A palavra desvio ficou martelando em sua cabeça o resto do dia. Ele tentou seguir com as reuniões, mas não conseguiu se concentrar. Pela primeira vez em anos, começou a perceber coisas que sempre estiveram ali e que ele nunca tinha visto. Funcionários evitando o refeitório. Olhares rápidos quando a supervisora passava. Um silêncio pesado, que não tinha nada de profissional, apenas medo. No fim da tarde, Daniel desceu até o setor de serviços. Passou pela lavanderia, pela área de descarte, pelos corredores estreitos onde o hotel mostrava sua estrutura real. Em um canto, encontrou Ana dobrando lençóis com um cuidado quase excessivo, como se cada movimento fosse uma tentativa de provar que merecia continuar ali. "Você está bem?" ele perguntou. Ela hesitou antes de responder. "Eu fico", disse. "Sempre fico." A frase era curta demais para carregar tudo o que significava. Daniel notou que a mochila estava ali, encostada na parede. A mesma. Desgastada, discreta, fora de lugar naquele ambiente impecável. Ele sentiu um impulso que não era racional. "Você pode me contar o que está acontecendo de verdade?" perguntou. Ana não respondeu de imediato. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto. Depois, respirou fundo. Se eu contar..." Começou, mas parou. "Se eu contar, pode piorar." Daniel sentiu o peso daquela escolha cair sobre ele. Ouvir significava assumir responsabilidade. Fingir que não sabia significava continuar permitindo que aquilo existisse. "Eu preciso entender", disse. "Mesmo que eu não consiga resolver tudo agora." Ana assentiu devagar. Não contou tudo, apenas o suficiente para que ele soubesse que a comida não era o único problema. Havia ameaças veladas, regras que mudavam conforme o humor da supervisão, advertências usadas como arma. Havia noites em que ela preferia não comer para não chamar atenção. Havia algo maior acontecendo ali, algo sistemático. Daniel saiu daquele setor com o peito apertado. Pela primeira vez, começou a se perguntar quantas Anas existiam dentro do hotel que ele administrava. Quantas histórias tinham sido engolidas pelo brilho das 5 estrelas. Naquela noite em casa, ele não conseguiu dormir. Lembrou-se de quando tinha aceitado o cargo, cheio de orgulho, acreditando que eficiência era sinônimo de justiça. Agora entendia o quanto tinha sido ingênuo ou conveniente. No dia seguinte, ao chegar ao hotel, encontrou a supervisora esperando por ele na sala administrativa. O sorriso dela era educado, mas os olhos diziam outra coisa. Ali havia confronto. E não seria simples. Daniel percebeu que já não estava apenas observando um problema. Estava dentro dele. E qualquer passo em falso poderia custar mais do que um cargo. "Antes de continuar, eu quero saber de você. O que você faria no lugar do Daniel até aqui? Conta nos comentários. Sua leitura dessa situação é importante." A sala administrativa parecia menor naquela tarde. As paredes claras, as cadeiras alinhadas, a mesa limpa demais. Daniel percebeu isso assim que entrou. O ambiente que sempre simbolizou controle, agora o deixava inquieto, como se estivesse prestes a testemunhar algo que não poderia ser desdito. A supervisora já estava sentada. Postura impecável. Um dossiê aberto à sua frente. 2 funcionárias do RH aguardavam em silêncio. Olhos baixos, mãos cruzadas. Ana estava de pé, perto da porta, com a mochila apertada contra o corpo. Não chorava, não implorava. Estava imóvel demais, como quem já perdeu antes mesmo de ouvir a sentença. "Vamos ser objetivos", disse a supervisora, quebrando o silêncio. "Temos aqui um desvio grave de conduta. Consumo indevido de alimentos, quebra de protocolo e insubordinação.
Cada palavra era dita com precisão cirúrgica. Daniel sentou devagar. Sentiu o peso do cargo, do crachá, de todas as vezes em que tinha escolhido não ver. Pela primeira vez, percebeu que aquela reunião não era sobre regras. Era sobre poder. Você quer dizer fome, ele respondeu. A supervisora levantou os olhos, surpresa mínima, calculada. Eu quero dizer padrão, corrigiu. Este hotel vive de imagem. Funcionários precisam entender seu lugar. Ana respirou fundo. O som foi quase imperceptível, mas Daniel ouviu. Era o mesmo som da copa. O som de quem se prepara para perder algo. Abra a mochila, disse a supervisora, virando-se para ela. O pedido não foi alto. Foi definitivo. Ana hesitou. Os dedos se apertaram na alça. Por um instante, Daniel achou que ela fosse recuar, pedir desculpas, aceitar a punição em silêncio. Em vez disso, ela ergueu o olhar para ele. Sustentou. Um pedido mudo. Não por ajuda, por permissão para não mentir mais. Pode abrir, Daniel disse. O zíper desceu lentamente. O som pareceu ecoar mais do que deveria. Dentro da mochila, não havia comida suficiente para justificar toda aquela acusação. Havia 2 potes quase vazios, um pacote de bolachas quebradas. E no fundo, um par de tênis infantil, pequeno, gasto na ponta, com o cadarço improvisado por um nó mal feito. Ao lado, um frasco de remédio com o nome de uma criança escrito à mão. O ar saiu do peito de Daniel de uma vez. Isso não é sobra, ele disse, baixo. Isso é sobrevivência. Uma das mulheres do RH levou a mão à boca. A supervisora permaneceu imóvel por 2 segundos a mais do que o controle permitia. Não cabe a nós resolver problemas pessoais, respondeu, fria. Se abrirmos exceção para um, perdemos autoridade. Daniel se levantou. O gesto foi simples, mas tudo mudou ali. A autoridade que se sustenta na fome não é autoridade, disse. É abuso. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Não havia mais para onde recuar. Você está tomando uma decisão emocional, a supervisora insistiu. Isso terá consequências. Daniel assentiu devagar. Eu sei. Ele virou-se para Ana. Você não está sendo demitida. Depois, encarou a supervisora. Mas você está afastada. A partir de agora. As palavras não foram ditas com raiva, foram ditas com clareza. E isso doeu mais. A supervisora tentou falar, mas nada saiu. Pela primeira vez, o controle escapava. Ana fechou a mochila, as mãos tremendo. Não chorou. Apenas respirou, como quem finalmente consegue puxar o ar inteiro para dentro dos pulmões. Daniel sentiu algo quebrar dentro de si. Não era orgulho. Era a versão confortável de quem ele tinha sido até ali. Nada mais voltaria a ser como antes. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto com a gente. A sala administrativa foi se esvaziando aos poucos, como se ninguém soubesse exatamente quando era apropriado sair. As cadeiras ficaram desalinhadas, o dossiê permaneceu aberto sobre a mesa e o ar parecia mais pesado do que antes. Daniel ficou ali por alguns segundos, depois que todos se foram, olhando para um ponto fixo na parede, tentando entender em que momento aquela tarde tinha deixado de ser apenas mais uma reunião. Quando finalmente se levantou, sentiu o corpo estranho, como se estivesse ocupando um espaço novo dentro de si mesmo. Não havia sensação de vitória. Havia um cansaço fundo, daqueles que não vêm do trabalho, mas do reconhecimento tardio de algo que sempre esteve errado. No corredor, Ana esperava. A mochila ainda pendia do ombro, mas agora não estava apertada contra o peito. Ela o observava com cuidado, como se ainda não soubesse se aquilo tudo era real ou apenas uma suspensão momentânea daquilo que sempre foi. Você está bem? Daniel perguntou. A pergunta saiu simples, quase tímida. Não como gerente, como alguém que não sabia mais exatamente qual papel ocupava. Ana assentiu devagar. Acho que sim, respondeu. Ainda estou tentando entender. Eles caminharam juntos até a saída de serviço. O hotel seguia funcionando, quase ofensivamente normal.
Hóspedes atravessavam o saguão com malas caras, riam, falavam ao telefone. Nada ali indicava que, em uma sala discreta, uma estrutura inteira tinha sido rachada. Eu nunca quis causar problema, Ana disse, parando perto da porta. Eu só precisava continuar. Daniel sentiu a frase atravessá-lo com mais força do que qualquer acusação. Quantas vezes ele próprio não tinha usado versões parecidas para justificar silêncios convenientes? Eu sei, respondeu. E sinto muito por não ter visto antes. Ela sorriu de leve. Não era perdão. Era cansaço misturado com alívio. Naquela noite, Daniel voltou para casa mais cedo do que de costume. Não ligou a televisão. Não abriu o notebook. Sentou-se à mesa da cozinha e ficou ali, em silêncio, observando as próprias mãos. Lembrou-se da mochila aberta, do tênis pequeno, do frasco de remédio. Objetos simples demais para terem causado um terremoto tão grande. E ainda assim, tinham sido suficientes. Nos dias seguintes, o hotel entrou em um estado estranho de transição. As conversas ficaram mais baixas. Alguns funcionários evitavam contato visual. Outros o observavam com atenção nova, cautelosa. A supervisora não estava mais ali, mas sua presença ainda pairava nos corredores como um eco difícil de apagar. Daniel começou a notar mudanças pequenas. Um prato deixado discretamente na copa. Um funcionário que se sentava sem pedir permissão. Um olhar menos curvado, nada oficialmente anunciado, nada resolvido. Mas algo diferente. Ana continuava trabalhando. Mais silenciosa do que antes, talvez. Ou apenas mais cansada. Em uma tarde, Daniel a viu guardar a mochila no armário e fechar a porta sem pressa. Um gesto mínimo, quase invisível, mas que lhe pareceu enorme. Ele sabia que aquilo não encerrava nada. Ainda haveria conversas difíceis, investigações, resistências. O sistema não se desfazia com um único ato, mas também sabia que não conseguiria mais fingir neutralidade. Algo tinha sido deslocado para sempre. Daniel passou a carregar uma sensação constante de vigília. Como se o mundo, de repente, exigisse mais presença, mais escuta, menos conforto. Se esse momento te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever agora. Seu apoio faz diferença, especialmente depois de histórias tão intensas como essa. A história ainda não acabou, mas o chão já não era o mesmo. O hotel continuou ali, as mesmas luzes, os mesmos corredores, o mesmo brilho que nunca falhava. Para quem entrava pelo saguão, nada parecia diferente. O Aurora seguia funcionando como sempre funcionou. Mas Daniel sabia que aquilo já não era verdade. Ele também seguia ali, cumprindo horários, assinando relatórios, caminhando pelos corredores com o mesmo crachá preso à camisa. Só que algo tinha mudado dentro dele. Algo silencioso, difícil de explicar, impossível de ignorar. Já não passava pelos bastidores sem olhar. Já não ouvia passos sem prestar atenção. Já não conseguia atravessar aquele espaço sem se perguntar o que mais estava acontecendo fora do campo de visão confortável. Ana continuou trabalhando. Não houve anúncio, nem discurso, nem promessa grandiosa. Houve apenas uma nova forma de estar. Ela já não comia escondida. Já não carregava a mochila como se fosse um segredo. Ainda havia cansaço em seus gestos. Ainda havia preocupação no olhar. Mas havia também algo que antes não existia. Um mínimo de chão sob os pés. Eles quase não conversavam. Não era necessário. Às vezes, um aceno no corredor. Às vezes, um bom dia mais firme. Pequenas confirmações de que algo tinha sido reconhecido. Não resolvido por completo, mas reconhecido. E isso, Daniel aprendeu, muda tudo. Algumas estruturas demoram para cair. Outras nunca caem. Mas quando alguém decide não fechar os olhos, o mundo ao redor precisa se reajustar, mesmo que lentamente. Daniel passou a carregar essa consciência como um peso e como um compromisso. Não podia mais fingir que neutralidade era virtude. Não depois de ter visto alguém passar fome dentro de um lugar feito para servir abundância. Talvez você esteja pensando que essa história é sobre um gerente e uma camareira. Mas não é só isso. É sobre quantas vezes você já passou por alguém sem ver. Sobre quantas regras você já aceitou
porque sempre foi assim. Sobre quantas fomes existem ao redor, nem sempre de comida, e aprendem a se esconder para não incomodar. Talvez você já tenha sido Ana em algum momento. Tenha precisado se encolher, pedir desculpa por precisar, carregar a própria vida numa mochila pequena demais. Ou talvez você já tenha sido Daniel, alguém que acreditava estar fazendo tudo certo, até perceber que o silêncio também é uma escolha. A verdade é que ninguém sai ileso quando enxerga de verdade. Ver muda, compromete, desloca. E depois disso, não dá mais para voltar ao automático sem sentir que algo está errado. Nem todo recomeço é visível. Alguns acontecem por dentro. Nem toda justiça é completa. Às vezes, ela começa apenas com alguém dizendo: "Isso não é normal." E nem toda história precisa de um final perfeito para ser verdadeira. Se você ficou até aqui, é porque essa história te tocou em algum lugar. E isso significa muito para mim, porque histórias como essa não são fáceis de contar, mas são necessárias. Obrigado por assistir até o fim. Se você quiser continuar nessa jornada de histórias humanas, intensas e reais, tem outro vídeo te esperando aqui no canal. Talvez ele também encontre você exatamente onde estiver agora. A gente se vê lá.